Senhoras e senhores, autoridades presentes, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Unibrasil Futuro. Solicito a todos os presentes a gentileza de desligarem os seus celulares. Informamos que, ao final da palestra, perguntas poderão ser feitas à nossa convidada através de formulários específicos que se encontram com a nossa equipe de apoio. Perguntas não identificadas serão desconsideradas. Gostaríamos de informar que não serão emitidos certificados da participação desse evento. Em nome da Unibrasil, agradecemos aos que contribuíram direta ou indiretamente para a realização desse evento. Neste momento, passamos a palavra para a professora mestre Wanda Camargo, coordenadora do Unibrasil Futuro. Boa noite a todos e a todas, agradecendo a presença de alunos, professores, funcionários. Nós gostaríamos de apresentar a nossa palestrante de hoje, falando antes que a questão educacional não é hoje objeto de discussões e decisões isoladas de determinados estados, mas um assunto que afeta a toda a nação. E os intelectuais brasileiros são decisivos na discussão mais ampla e profunda sobre os ideais e fatos republicanos. É o jornalismo, e em particular o jornalismo político, que melhor representa a interface entre a educação e as características sociais e culturais de qualquer país. Na cultura política, é importante considerar 3 fatores fundamentais: a discussão em torno da posição social dos intelectuais, a representação dos fenômenos de natureza política e as articulações existentes entre o campo intelectual e a esfera política. Ao intelectual cabe a condição de intérprete dos anseios das massas populares. O jornalismo sério e atento representa um passo decisivo em direção à real democracia. Postulando uma análise política com consciência científica da sociedade, Eliane Cantanhede tornou a atividade jornalística uma exposição realista dos temas que fogem da simplicidade no sentido do senso comum. Sua trajetória intelectual revela uma forma particular de pensar a realidade brasileira. Ela é hoje uma artífice do moderno pensamento brasileiro. Em breve publicará seu livro, uma biografia de José de Alencar, pela editora Sextante. Esperamos ter a honra de vir a trazer esse livro em lançamento também na Unibrasil. Mas recebemos hoje, com muita honra, a jornalista Eliane Cantanhede. Boa noite a todos e a todas. É um prazer, falei tão carioca, né? Todos, todas. É um prazer enorme estar aqui, é uma honra também. Eu queria agradecer o convite da Unibrasil. Eu gosto muito de conversar com universidades, boas universidades, evidentemente, porque eu não apenas tento trazer um pouco da minha experiência, mas também eu vim levar um pouco da experiência de vocês. Eu aprendo também. Hoje eu já fiz várias entrevistas hoje aqui, pessoal de rádio, de televisão, de internet. Então, eu aprendo muito, eu gosto muito e eu estou muito honrada com o convite. Quando a gente vai falar de futuro, a gente tem que pensar um pouquinho e falar também um pouquinho do passado, do presente e contextualizar. Quando a gente fala futuro, futuro do quê? Né? E a gente tem que olhar o Brasil. Então, vou convidar vocês para olhar o nosso Brasil no mapa. O Brasil é um país enorme. É um país enorme, é o maior país da América do Sul, é o mais populoso, 8.500.000 metros quadrados, quilômetros quadrados, 190 milhões de pessoas
que é um mercado, ou pelo menos um mercado potencial fantástico. É um país que tem a maior floresta tropical do mundo. Tem uma área com o mar no oceano, que chama de Amazônia Azul, que é fantástica. É um privilégio você ter um país com essa Amazônia Azul. Você tem rios, tem florestas, você tem minérios, você tem petróleo, a gente já tem autossuficiência de petróleo, a gente ainda tem o pré-sal, a gente tem biocombustível, e não só biocombustível, a tecnologia de biocombustível que a gente exporta para o mundo. E a gente tem urânio que é a matéria-prima principal da energia atômica. Então, a gente é um país poderoso. É um país poderoso, e tanto que a gente hoje está dentro dos BRIC. Né? O que são os BRIC? BRIC é aquela palavra em inglês que é tijolo, mas o que é BRIC? Brasil, Rússia, Índia e China são os países que são grandes países, grandes no sentido geográfico, e também países muito populosos, com uma economia pujante, que a gente chama de emergentes, porque depois do fim da Guerra Fria se tenta um novo equilíbrio mundial. E quando você fala num novo equilíbrio mundial, é para evitar que o mundo, depois do fim da guerra da antiga União Soviética e dos Estados Unidos, caia na mão de uma única potência, que é o que se chama o mundo unipolar. Como é que você reequilibra isso? Os Estados Unidos têm um PIB, tem um produto interno bruto de 13 trilhões de dólares. É muito, muito, muito acima do segundo colocado, que tem menos de 5 trilhões de dólares. Então, você tem o Brasil, nesse contexto dos grandes países, tentando reequilibrar politicamente, geograficamente, estrategicamente. Esse nosso mundo, o Brasil tem um papel enorme nisso, evidentemente. Quando a gente pega o mundo hoje, a China já ultrapassou a Alemanha, está ultrapassando o Japão, e pode ser já o segundo PIB do mundo, ou seja, o segundo país mais rico do mundo. Isso é uma novidade, isso é uma nova fronteira. A gente, quando pensa em futuro, a gente tem que pensar em China. E a gente tem que pensar também em Brasil. O Brasil nesse contexto. O Brasil já é hoje a 8ª ou 9ª economia do mundo, ou seja, o 8º ou 9º país mais rico do mundo. É coisa para burro. A gente evoluiu muito, a gente teve uma sorte imensa de ter um dia um presidente chamado Fernando Henrique Cardoso, que é um sociólogo, é um dos melhores quadros políticos e intelectuais desse país, que governou o país 8 anos. E a gente teve a grande sorte de ter como sucessor do Fernando Henrique um cidadão chamado Luiz Inácio Lula da Silva, que é um homem que saiu numa casa de Tapera lá do Nordeste, pegou sei lá, como é que a gente chama, um pau de arara, é um imigrante nordestino em São Paulo, grande líder sindical, lutou pela ditadura, e ele é a cara do nosso povo. Então, nós tivemos 16 anos de um país que avança internamente, um país que avança externamente. E aí vocês vão dizer assim, mas vem cá, a gente lê você lá na Folha de São Paulo, naquele raio daquela página 2, e você esculhamba essa gente todo dia, há 20 anos, por que você está aqui dizendo isso? Porque os presidentes e os governos querem unanimidade. E a imprensa tem um papel ao contrário, de romper a unanimidade, criticar, provocar, debater. Isso é o nosso papel. E o que a gente pode discutir hoje quando a gente fala em futuro desse país? Depois de 8 anos do Fernando Henrique, estabilidade econômica, botar as finanças em dia, estabilizar o sistema financeiro, criar o Bolsa Família, de ter o Lula, que pegou o governo Fernando Henrique e aprofundou com muito mais dinheiro, inclusive porque o dinheiro mundial da época do Fernando Henrique era um, na época do Lula era outro. Se você pegar os
os investimentos da América Latina nesses 16 anos, na época do Fernando Henrique tinha pouco dinheiro, na época do Lula teve muito mais dinheiro circulando no mundo, por isso que eu costumo dizer que o Lula fez o governo Fernando Henrique só que com dinheiro, ele aprofundou o governo Fernando Henrique. Vocês veem PT e PSDB se matando, a tal da eleição polarizada, mas no fundo, um é consequência do outro, um é o sucessor do outro, você tem um processo que não é assim, um governo e outro governo e houve uma ruptura. Pelo contrário, todos os indicadores, cada um olha com a sua ótica, mas a gente tem a obrigação de olhar com a ótica da realidade. E a ótica da realidade é o seguinte, você vê todos os avanços brasileiros, eles não vêm daqui ou daqui, eles vão seguindo, é uma linha ascendente. O que a gente tem hoje? Quando a gente fala eleição presidencial, a gente tem José Serra, tem Dilma Rousseff, tem Marina Silva e agora o Plínio Arruda Sampaio, que surgiu assim, apareceu a Margarida, ninguém falava nele, e ele está aí cumprindo o papel de cutucar os candidatos favoritos. Basicamente, qual é a diferença do Serra, da Dilma, da Marina? Todos três vieram da esquerda. Todos três têm um longo passado de esquerda. Todos três têm uma visão de Brasil muito parecida. E, no caso do Serra e da Dilma, mais curioso ainda. Vamos pegar uma comparação? Esse aqui é o Serra e essa aqui é a Dilma. O Serra tem 67 anos. A Dilma tem 62, são sessentões. Os dois lutaram contra a ditadura. Os dois são técnicos, têm um perfil técnico gerencial. E os dois são chatos para chuchu. Eles dois têm uma personalidade até mesmo parecidas. Eles são centralizadores. E eles são autoritários. Eles gostam de saber tudo, acompanhar tudo. Eles são muito parecidos. O que diferencia? Por que tem essa dicotomia PSDB e PT? Do ponto de vista eleitoral, tem uma coisa que é política, outra coisa é eleitoral. Vamos falar do eleitoral. No eleitoral, a Dilma tem as condições mais favoráveis, porque ela tem o fator Lula, que é o grande fator, grande diferencial dessa eleição, é o fator Lula, que tem mais de 70% de popularidade. Aliás, não é o único, porque, como eu disse para vocês, investimentos e muito dinheiro aqui na América Latina, na América do Sul, alavancaram os governos. Por exemplo, a Michelle Bachelet do Chile saiu também com mais de 70% de popularidade do governo. O Álvaro Uribe, na Colômbia, que é o oposto, porque ele está mais à direita, ele também saiu com 70% de popularidade. Quer dizer, não é uma exclusividade, mas o Lula aqui é muito dourado e isso é um fator muito forte nas eleições. E isso atraiu para a campanha da Dilma, a gente estava falando das condições eleitorais, atraiu o PMDB, que é o partido que tem mais ramificação no país, tem mais palanque, tem mais deputado, mais senador, mais prefeito, mais governador, ele tem tudo mais, é o maior partido do país. E a maior coligação. Com isso, a Dilma tem uma campanha mais ramificada, tem um fator muito forte que é o Lula, e tem mais tempo na televisão, porque a televisão é baseada com o critério de proporcionalidade de bancada no Congresso. Então, a Dilma tem condições muito fortes, mas, se vocês olharem as pesquisas, o Serra é um candidato muito forte e um candidato muito sólido. Todas as histórias de eleições, quando vocês olham, o candidato que sai muito na frente, sai gordo, ele tende a emagrecer, ele perde.